mude da escatologia para o design, né? Saltando. Eu vou aproveitar essa deixa do Anderson e, fazendo jus também aqui à casa, vou focar no design. Vou chegar no Escobar, mas antes vou fazer um percurso, fazendo um diálogo do Flusser com o pensamento interno do design, né? E apresentando algumas relações que têm me parecido bastante interessantes durante o desenvolvimento da minha tese, que é orientado pelo professor Anderson, o professor Eric está na banca de qualificação também. E eu queria começar fazendo uma ponte mesmo, lendo um trechinho do modo de ver do designer, né, que está no mundo codificado. A capacidade de olhar através do tempo em direção à eternidade, que é uma outra categoria interessante, e de reproduzir o que foi visto desse modo, torna-se relevante no mais tardar a partir do terceiro milênio. Era a época em que as pessoas iam para o alto das montanhas, né, mesopotâmicas, e olhavam em direção à nascente dos rios, podiam prever secas e inundações, e depois traçar linhas em placas de argila para representar os canais que deveriam ser cavados futuramente. Naqueles tempos, essas pessoas eram consideradas profetas. Hoje, seria mais adequado chamá-las de designers. Então, tem uma relação aqui. Ele vai desenvolver aqui e fazer uma transição que não é estranha ao pensamento do design, né? Mas que, com certeza, leva a um caminho muito diferente. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Cheguei. Bom, essa ideia de uma passagem, né, de uma ligação entre o design e o profetismo, que o Anderson estava trazendo aqui, mostrando que uma série de temas que a gente considera ligados à modernidade e tudo mais tem uma base no Flusser com o pensamento dele na religião e no profetismo, na escatologia. Ela aparece num autor que é muito interessante, que é um historiador da arte, do design da arquitetura, que é o Júlio Carlo Argan. Eu nunca vi uma relação entre o Flusser e o Argan, mas quando eu li eu reconheci imediatamente até o vocabulário, né? Mas com propósitos muito distintos. O Argan faz uma diferenciação que eu acho que é a que aparece justamente aqui nesse ponto, que o Flusser sobrepõe e ao mesmo tempo diferencia profetismo e design, né? Ele fala entre projeto e destino. São dois modos diferentes de ver, né? Que está ligada a essa passagem, né? O Argan ele vai pensar que o destino... É óbvio que se construíam coisas, se planejavam coisas antes da modernidade, mas elas tinham como fundo o destino. Então, as coisas elas tinham uma perspectiva que certamente já estava dada. Ou ela era revelada, a gente poderia pensar assim, né? Ou ela poderia estar correspondendo, digamos, aos ditames e às trajetórias que o divino já tinha elencado. Mas o design, ele aparece, ele vai salientar aqui, como... Não é que o design vê o futuro necessariamente, ele vê todas as formas possíveis de um acontecimento. Essa seria a diferenciação dele. Então, a gente sai desse campo daquilo que vai se realizar necessariamente para o das possibilidades, né? E daí a gente tem, mais do que uma questão da revelação, uma questão da criatividade aqui embutida, né? E também da decisão que o Anderson estava colocando, né? Essa discussão do Argan ela aparece num texto de 65, Projeto e Destino. Ele vai elencar isso aqui também como signos e como sintomas de uma mudança cultural. Ele vai dizer que a própria ideia de projeto ela aparece modernamente com esse sentido, né, no Renascimento, que não por acaso é exatamente o momento que o Flusser relaciona a separação que funda, certamente, a modernidade, né, no Renascimento, onde a arte e técnica ainda não estavam totalmente desvinculadas, né, mas já se começava a fazer isso. É claro que tu pode argumentar que essa hierarquia ela já está em Platão, a hierarquia dos conhecimentos, quando o artista vai ficando de lado, né, e ele vai elencando diferentes níveis de proximidade da realidade ou do que ele está considerando como a verdade. Mas eu concordo com o Flusser que isso realmente começa a se materializar e se apresentar como um dado cultural, de fato, de como a gente age sobre o mundo a partir do Renascimento. E para o Argan isso tem a ver com a emergência da ideia de projeto.
mas não qualquer ideia de projeto, né? Uma ideia de projeto que faz literalmente essa separação. Eu vou entrar mais em detalhes nisso, mas antes ele adiciona um outro termo que quando eu li eu falei, não, isso aqui ele copiou, que é basicamente assim, ele faz então uma vinculação cultural entre destino, projeto e programa. Ele vai fazendo. E aí ele vai discutir isso, o Argan vai pensar assim, o Argan é um defensor do projeto cultural e civilizacional da ideia de projeto moderno, né? Então, para ele, a questão é justamente essa cultura que está emergindo, que se pressupõe laica, que tem como foco o futuro, que o futuro está em nossas mãos, que tem uma carga prometeica muito grande. Para ele, isso é algo a ser preservado, né? Que não pode voltar para o destino, mas que ele temia que caísse no programa. O programa é tipo um segundo destino, que ironicamente é construído por uma ideia de projeto. É o ápice da ideia de projeto. E isso, de certa maneira, está no Flusser, só que eu acho que o Flusser não está pensando que nem o Argan. Né? Não está pensando nos mesmos moldes do Argan. O Argan ele também vai colocar isso como uma questão historiográfica do design. A gente tem duas escolas centrais hoje no design canônico, né? Uma é a inglesa, que puxa a sardinha para o seu lado e diz que o design começou onde começou a industrialização e coloca eles no centro da história do design. A outra é a italiana, com Argan e com outros pensadores da história do design, que vai colocar no Renascimento, porque a Itália está destacada no Renascimento. E essa luta nunca acaba e também ela já é um pouco assim, meio brega até, porque hoje a gente está pensando outros centros para pensar a história do design, assim como toda a história. Mas é interessante colocar essa briga interna, né? O Flusser também aponta, né, essa questão do Renascimento. Só que o Argan ele vai além. Ele, como historiador da arte, da arquitetura e do design, ele vai dizer que ele vai dar um nome para isso. Ele vai dar uma autoria de um italiano, claro. E ele vai dizer que a ideia de design, a ideia de projeto, que hoje é associada ao design que a gente sustenta até hoje, ela aparece pela primeira vez na obra do Filippo Brunelleschi, o arquiteto. Aonde ele talvez seja a primeira pessoa onde pensa assim, não, uma coisa é o momento intelectual, a arte é coisa mental, da Vinciano, né? Primeiro é uma coisa, depois a execução. E com isso ele faz uma cisão entre o processo criativo, a concepção e a execução técnica. Isso é interessante porque isso vai ser um tema bem importante em várias obras do Flusser, não só nos ensaios sobre design, mas no último juízo, por exemplo, Gerações, ele vai alargar essa questão dessa separação, né, que está embutido outras dicotomias da modernidade aqui nessa separação. A mais óbvia aqui está entre pensar e fazer, uma hierarquia entre elas, que também já está em Platão, entre pensar e fazer, né? Quem discute muito isso aqui no Rio mesmo, ali na ESG, é o Daniel Portugal. Eles têm um livro muito interessante, que é uma coletânea de ensaios, também com o Leonardo Kunzler e o Vandir Hegg, que é da história, também fazem uma historiografia muito diferente do design. É de 2023, e o nome é Quando Fazer é Pensar. Eles pensam o design como esse elo, né? E tem uma carga flusseriana nessa reconexão. Né? Sigamos. Bom, se a gente pensar a reflexão do Flusser sobre a arte e a técnica, a gente vai lembrar que ele fala que em um dado momento, na continuidade dos acontecimentos do Renascimento, a arte vai ficando num gueto, né? São os museus. A arte vai saindo da vida e ela vai se dissociando da técnica, da execução, e isso é um tema moderno por excelência da arte, não querer ser reduzida à reprodução e o fazer, mas a ter um certo lugar intelectual de reconhecimento e de autoria nisso. O Argan vai falar disso com todas as vanguardas e todos os movimentos, né, da arte moderna. O design faz parte desse movimento. Ele se alimenta de tudo isso e ele vai nascer justamente na discussão, daí integra a historiografia de foco inglês, né, aonde vai ter a discussão de qual é o papel da arte com a indústria, né? Então, essa discussão e o aprofundamento dessa separação é a arte se transformando numa espécie de praxis e poesis que é destituída de episteme, ou seja, ela não produz conhecimento. Ela pode produzir uma experiência estética, mas não conhecimento. Mas aí sobra alguma coisa que é da técnica antiga, que a gente pode chamar e chama de várias maneiras, diminuindo de artesania, como uma arte menor, que sobrou a execução, né, e que está ligada a uma tradição.
mas não há um pensamento no sentido de projeto que está sendo colocado aqui modernamente. É uma coisa que instaura uma coisa nova, mas que continua uma coisa que já estava dada. Mas essa técnica ela fica lá, ela que coloca coisas no mundo. E aí o Flusser vai dizer, bom, a ciência vai capturar isso, a tecnociência vai dar um escopo intelectual que é a tecnologia, que não é a técnica, não é a técnica antiga. A tecnologia, o Flusser fala com todas as letras, né, é a técnica fundada no texto científico, né, e não mais, né, com aquela que o Brunelleschi pensou, que é simplesmente deslocar a razão, mas agora é uma razão específica, né? Não é só a intelectualidade no fazer. Bom, essa separação, né, ela vai só um pouquinho. Ela vai no design, acho que se consolidar totalmente com um teórico que também é de fora do campo do design, como muitos teóricos do campo do design, que é essencial e é um trabalho muito importante, não só para o design, mas para a inteligência artificial. Ele é um pioneiro da inteligência artificial. Ele é muito importante para a engenharia, e se a gente olhar com a cultura de design italiana, que é a cultura de projeto, todas as formas de projeção, de ato projetivo, ele vai propor uma visão científica do design, que é o Herbert Simon, o americano, né? Ele é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ele é o proponente, acho que é uma das primeiras teorias que não vai pensar assim o comportamento econômico do ser humano apenas como foco na razão. Então ele vai pensar a teoria da racionalidade limitada, né? E com isso ele vai começar a pensar as questões de decisão, então de como o ser humano decide as coisas, né? Ele nunca, durante esse período todo da obra dele, ele nem sabia, nem se importava com o design. Quando ele começa a ser reconhecido nesse âmbito, né, ele está sendo mais lido pela administração e pela engenharia. E aí, claro, a engenharia tem uma relação com o design, a gente só não sabe dizer. Também tem uma relação com a comunicação, também tem uma relação com a arte, enfim. Mas o Herbert Simon ele vai perceber que ficou de fora da teoria dele uma outra questão, que é justamente que a gente altera o mundo. A gente não só toma decisões do mundo, mas a gente produz o mundo que a gente está. E aí ele vai pensar, então, a ciência do artificial e contrapor isso à ciência da natureza. Ele vai pensar, não é uma ciência que descreve o que é dado, mas não é uma ciência do ser, ele vai dizer, mas uma ciência do que deve ser, daquilo que a gente decide como deve ser. E com isso ele vai colocar uma outra camada nessa discussão da decisão e vai pensar o ato projetivo como alguma coisa também que não é só algo que responde àquilo que a ciência dá como comprovado ou como cientificamente informado, porque ele vai dizer que é uma ciência própria. Quando tu passa de um conhecimento da natureza, segundo ele, para um conhecimento do artificial, tem o conhecimento de como produzir o artificial, que é diferente, que é o projeto. Então, ele vai falar sobre isso, e nesse sentido ele amplia muito a noção de design, se tu for pensar dentro da tradição moderna ligada às artes, né, e ligada a instituições muito importantes na história do design, como a Bauhaus, onde o termo era obra, a ideia obra era mais importante, e não o termo projeto nem era o mais importante. Obra e forma, Gestalt, eram os termos mais importantes. Mas ele vai ampliar, né, vai ter uma noção mais aberta do que poderia ser design e vincular isso às profissões. Isso é muito interessante porque, embora ele faça isso, embora ele diga assim, o design então está ligado ao dever ser, ele vai excluir a arte. Então ele vai recair nesse sintoma, ele exclui a arte pensando assim, tá, mas qual que é o valor que deve reger, né, esse dever ser? Para ele é a otimização da eficiência, né? Então a resolução de problemas se instaura como uma grande questão do design, de toda atividade projetiva, e na minha leitura isso corrobora com esse empobrecimento da ideia de projeto, que no final, como a própria carreira e vida do Herbert Simon comprovou, o interesse dele de design tinha a ver mais com o desenvolvimento de inteligência artificial e com a automação do que qualquer outra coisa. E aí a gente volta lá para o segundo destino do Argan, que é o programa, a cultura do programa. Me parece que o Flusser não leu esses autores, mas existe um diálogo muito importante e, de alguma maneira, o que ele pensou com design desloca essa tradição para outro lugar, e de maneira muito flusseriana, que é uma coisa que eu estou tentando trabalhar na minha tese,
ele vai fazer, então, ele vai retomar uma pergunta fundamental. Mas o que é esse projeto? O que significa isso? Né? Ele vai colocar no centro a discussão sobre uma projeção a partir de outra tradição, que pode ser dentro da filosofia existencial, pode ser dentro de todo esse pensamento talmúdico também, que ele vai deslocar. Por exemplo, a ideia de projeção ou de projeto está dentro do pensamento heideggeriano, que é uma influência muito forte do Flusser, e que está ligado com uma ideia de abertura, muito centrada no ser humano, com certeza. O Flusser vai ampliar isso. Né? Mas ele, com certeza, embora ele tenha produzido poucos textos sobre o design, a minha tentativa está sendo assim, se ele faz essa pergunta sobre o que é o projeto, o que é o design, eu posso tentar encontrar isso atravessando a obra dele, linkando isso com outros conceitos. Então, eu tento fazer essa leitura pensando, claro, os textos que aparecem no design, mas também como ele relacionou isso na tentativa de pensar outro sentido para o projeto com ideias como ficção e artifício. E, com isso, eu vou fazendo a pergunta sobre o que é projeto ao longo da obra dele. Essa tem sido a minha tentativa. Isso é interessante porque eu gosto de pensar que, ao fazer isso, ele cria um diálogo com coisas que ele mesmo cita. Talvez a questão não seja uma ciência do artificial, mas seja, como ele fala no Vampiroteuscos Infernales, ciências fictícias seriam mais interessantes de ser pensadas por aí. Talvez isso tenha, ou com certeza tem relação, não talvez com a intuição que o Argan teve de pensar o projeto, separando o intelectual da execução, mas com o que o próprio Da Vinci propunha como a fantasia exata, né, que é uma espécie de produção de conhecimento que não se desvincula da fantasia, da imaginação. Né? Então, ou até eu gosto de pensar, porque é uma ideia que eu sempre me volta à cabeça, que é a patafísica, do Will Bourret, não sei se vocês conhecem. A patafísica, bom, o Bourret, o Géry, ele foi um dramaturgo francês, totalmente experimental, e a ideia da patafísica aparece nessa peça pré-surrealista, não sei, como a ciência das soluções inventadas, que não tem um problema, você primeiro cria a solução. Então, é muito interessante isso, porque às vezes a gente fala, é legal o pensamento do Flusser de colocar questões que ainda não são colocadas, mas e as soluções que não têm um problema para resolver? O Géry, ele faz isso, eu acho muito interessante. Então, são diálogos possíveis, né? Para pensar um outro sentido de projeção, um outro sentido de futuro, um outro sentido do sentido que a gente quer dar para a ideia de futuro. Agora é o momento que complica, porque é a última página das minhas anotações. Aí tem a parte freestyle. Eu gosto de pensar uma coisa que, de alguns autores que eu tenho acompanhado o design, o Marcos Beccari, por exemplo, ele tem um texto lá da época do mestrado dele, hoje ele é um doutor, está ligado à USP também, mas ele é um precursor, assim, pelo menos aqui no Brasil, de pensar a relação de filosofia e design. E o Flusser é um pensador central para ele. E, para isso, ele cunhou um termo que ele não tem usado muito ultimamente, mas eu gosto bastante, que é o lado de fora da filosofia do design. Ele falava assim, por que tantos autores de fora do design, como o Flusser, se interessaram pelo design? Né? E por que ainda os designers se interessam tão pouco por esses autores que pensaram o design? Bom, porque eles não estão falando da mesma coisa. De certa maneira, o entendimento do design está dentro dessa tradição que eu descrevi. Né? E eles parecem que estão pensando o design de outra forma, o que eu acho muito positivo. Eles estão tentando repensar a ideia de projeto. E uma coisa que eu acho importante aqui é justamente que isso se dá por um fenômeno que, não sei se ainda é assim, mas os designers odiavam, que é a banalização do termo design. O que chega para o Flusser, o que chega para o Latour, o que chegou para o Simon, o que chega para o Escobar, é um sentido tão ampliado de design que dá calafrio nos designers, né? Porque descaracteriza a profissão que se configurou no modernismo e tudo mais. Né? Então, tipo, o Beccari, ele fala assim que foi justamente por esse fenômeno que a palavra design começou a significar tudo, que um pensador que nem o Flusser começou a pensar, talvez isso seja um sintoma de uma mudança cultural importante. A emergência do design, não só como uma profissão, mas como uma ideia que tem um sentido que a gente começa a usar para tudo, como se tudo é projetado, uma outra percepção da realidade do mundo e de como a gente age no mundo. Né?
E, bom, não é, essa questão escatológica aparece em vários pensadores que se apropriam do design, porque o Latour faz quase um plágio do Flusser. Claro, é uma hipérbole. Né? O Latour, eu acho que não leu o Flusser. Né? Mas no Prometeu Cauteloso, que é uma palestra que o Latour né, foi convidado e ele dedicou ao design, mas ele passa o tempo todo falando no Peter Sloterdijk na palestra, dizendo que deveriam ter chamado o Sloterdijk, não ele. Mas é muito interessante, porque ele começa a refletir sobre justamente a expansão de sentido da palavra design, a partir daí que ele se interessou, e ele pensou como um sintoma de... Bom, se hoje a gente pode falar em design de cidade, design de planeta, bom, não é mais do que se costumava dizer, né? E aí ele vai se apropriar como um conceito fundamental para a gente pensar o que é a realidade e o que é agir nesse mundo hoje. Mas o Flusser faz a mesma coisa. Quando ele pensa a palavra design, ele começa justamente a deslocar o design da sua tradição específica, né? Mas sem abandonar ela, e começar a entender por que a palavra design assumiu a posição que ela tem hoje no discurso cotidiano. Essa é a pergunta do Flusser. É muito parecido com o Latour. Tem um diálogo aqui. E justamente essa tentativa de reconexão entre o fazer e o pensar, entre a imaginação e qualquer coisa que a gente possa pensar de realidade, entre a arte e a ciência, né? Eu acho que é o ponto forte que vai fazer uma série de autores contemporâneos do mundo do design, na esteira do Flusser, nem sempre de maneira reconhecida, começar a pensar a dimensão ontológica do design. Então, a gente tem hoje o Tony Fry fazendo isso, a Mary Williams fazendo isso, e, de repente, nessa expansão do conceito de design, de tu pensar ele de uma maneira mais profunda e como algo que altera ou que constrói o próprio senso de realidade, a gente vai aparecer o Escobar, que eu não vou me aprofundar muito, o professor Eric vai falar muito melhor do que eu, mas com certeza eu acho que é uma contribuição muito importante a do Escobar, que finalmente cita o Flusser. Finalmente. É alguém que vai pensar o lado de fora da filosofia do design, existe o lado de dentro também, mas ele vai citar o Flusser, né? Vai citar o Flusser por aquilo que é mais conhecido do Flusser, né? Mas vai realmente continuar essa trajetória, não abandonando o pensamento interno do design. Então, ele vai citar o Papanek como um precursor dele para pensar a questão da ecologia. Ele vai falar de todo o modernismo no design para o pluriverso, né? Que acho que é o livro mais contundente. Mas acho que ele vai ousar muito mais, porque ele vai tentar costurar tudo isso com uma série de outras tendências do pensamento que estão começando a entrar no design e para o qual o Flusser pode servir para ser uma porta de entrada também, de diálogo, com essa expansão do conceito de design. E o Escobar vai pensar de uma perspectiva cosmológica, uma perspectiva decolonial, ou descolonizante. Enfim, ele vai pensar a ideia de como a gente pode fazer projeções de futuro dentro desse registro que é do plural, do pluralismo, né? E que eu acho que tem a ver um pouco com o Anderson estava falando aqui, né, da gente pensar a crise do que se tem como um momento problemático. O Flusser mesmo se colocava nessa maneira, ele pensava pelo menos dois cenários, né? O pessimismo ele aparece, daqui a pouco aparece o otimismo, eles se misturam e começam a criar uma série de contradições. Mas é isso, eu acho que a contribuição aí está desses pensadores e recolocar o Flusser dentro dessa história de um lado de fora, mas que cada vez começa a entrar mais dentro do design, e eu acho isso extremamente produtivo. Esse tem sido um pouco o foco da minha pesquisa, e é apenas um comentário que eu queria fazer como extensão das colocações que o Anderson fez. Então, obrigado. Obrigado, Vitor. Gente, então eu vou abrir para uma rodada de perguntas, e queria usar o privilégio de estar organizando para fazer a primeira pergunta, porque acho que as falas, elas de alguma maneira se entrelaçam, né? As duas palestras são extremamente interessantes e tocam num tema que para mim é muito caro, que é essa relação que o Flusser tem com o tema teológico. Porque tem vários grandes pensadores da modernidade que apelam, né, para a teologia, apesar de serem agnósticos. É o caso de Borges, é o caso de Benjamin, né? E eu acho que tem muitas semelhanças interessantes. O Flusser leu Benjamin, mas eu não acho que ele leu a fundo, né, a obra do Benjamin.
Tem um trecho que está em comunicação, continuando a pensar a comunicação, que eu traduzi, e depois saiu a tradução brasileira do texto, que é um texto bem teológico. E eu queria fazer uma pergunta a partir desse texto. Nesse texto, Flusser está falando sobre a criação, ele usa essa alegoria, né, da criação divina, e o argumento dele é bastante herético, né? Porque ele diz, Deus cria o homem, dá ao homem a liberdade, mas a liberdade significa poder pecar. Então ele disse assim, ele não pode senão pecar depois de ter se decidido. Diferenciar, unterscheiden, contém decidir, entscheiden. Adão e Eva consideram e entram então no estado de dever pecar. Com isso toda a criação é questionada. Pois para que terá Deus criado o mundo? Para inscrever sua imagem ali e deixá-lo em estado de não poder senão pecar. Nicht soll sündigen können. O Flusser tem umas construções muito estranhas, mas ele gostava de jogar com palavras, então o tempo todo ele brinca com um vocabulário também religioso. E aí essa passagem me lembra muito aquele argumento que está no texto do Benjamin, que é sobre a língua em geral e a língua dos homens, quando ele diz que quando tem a queda, né, Adão e Eva pecam, e eles então têm que passar de uma linguagem que era uma linguagem nomeadora, ou seja, que diz a essência das coisas, para uma linguagem do juízo, que em alemão é Urteil, o que a gente pode trazer como separação originária, né? A separação originária. Então a gente sai de uma linguagem que diz o mundo para uma linguagem que julga, né? Que analisa, que fala do mundo de alguma maneira racional. E eu acho que o Flusser ele conseguiu criar uma obra que está exatamente nessa fronteira entre o racional e o irracional, no campo da fabulação, por isso ele é tão interessante para a arte, para o design, mas de alguma maneira também no campo do conceito. Ele está brincando nesses dois territórios. Então eu queria saber do professor Anderson como que ele vê essa relação que Flusser, claro que esse é o tema, né, da palestra toda, mas como que ele vê que o Flusser, enquanto pensador moderno e certamente agnóstico, como é que ele usa a força da teologia, do pensamento religioso, para criar uma obra, né, na qual o tema da criação é sempre um tema fundamental. Deus é um designer, né, no final das contas, porque ele criou esse mundo e, segundo certas leituras do texto bíblico, né, Bereshit bara, no começo, Bereshit, significa não necessariamente que é o primeiro mundo. Pode ser que ele tenha feito outros antes e depois continuado, né, a sua criação até chegar aqui. Leibniz dizia que esse é o melhor dos mundos possíveis, né? Tá, obrigado. A pergunta boa. Eu acho assim, primeira coisa, que o registro do Flusser de teologia e desses grandes pensadores é muito diferente do nosso, né? A gente, mesma coisa que o Victor acabou de falar sobre essa distância entre arte e a arte jogada para os museus, né, guetizada, tirada da vida. A mesma coisa aconteceu com a teologia, né? A teologia foi jogada para essas coisas de religião, de Deus, de não sei o quê. E, na verdade, a teologia é coisa fina, né? É falar do que você não vê. Você é especialista em falar de algo que não se vê. Tem uma pergunta se você pode ser teólogo sem crer, né? Ser teólogo sem crer, não sei, mas na Alemanha, na Dinamarca, tem um filme lindo, Em Nome do Pai. É um filme assim extraordinário. Que é uma história de um pastor luterano, nada registro nosso aqui, a gente tira isso, pastor luterano, que era, enfim, da reforma protestante no início mesmo, né, de uma cultura enorme, que eles se candidatam para ser pastor de uma igreja, e ele se ofereceu para ser pastor e falou, olha, eu só não tenho fé, mas do resto eu vou fazer as pregações, eu vou fazer tudo, atender vocês e tal. Eu estou contando isso em termos anedóticos, porque, no fundo, talvez seja culpa da teologia mesmo. A teologia se distanciou tanto e que virou uma coisa... E os grandes intelectuais, eles têm esse privilégio até, não sei se é moda, de não crer, mas de ser profundamente conectado com tudo que é teologia. Porque é a ciência do que não se vê. É uma sofisticação extrema. Né? É extrema. E agora, em termos de inteligência artificial, os profissionais que começam a ser procurados são filósofos e teólogos para a inteligência artificial, porque estão treinados em coisas que não se veem. Né? Dito isso, eu acho que
O Flusser, ele entendeu isso, né? E ele faz parte dessa grande tradição dos intelectuais que não rejeitam nada, que compreendem que o saber ele pode habitar casas que eu talvez nunca entraria, ou casas que são inimagináveis, ou até que me provocam um tipo de aversão. O saber ele não discrimina, né? E ele enxergou na teologia e nas teologias todas, né, nesse saber judaico, uma fonte de sabedoria. Então, acho que aí tem que descer o nível do que se chama sabedoria. Então, ele buscava esse tipo de sabedoria, mas não uma sabedoria mística, desconectada, uma coisa. Ele buscava mesmo o sentido profundo das coisas. E ele encontrou em todo esse caldo de cultura que é a teologia, não é? Dessas elaborações, tal, o mítico elaborado, o mítico, de alguma maneira, decantado. E aí eu quero chegar onde você começou com a questão do mundo, porque o mundo, no judaísmo, existe uma visão no mundo, que é principalmente no judaísmo, na Cabala, né? Existe uma visão assim que como é que o mundo nasceu? O mundo nasceu de um distanciamento. Então Deus é tudo, né? Então para que alguma coisa nascesse, ele se como que se diz? Contraiu. Então é mais ou menos assim, eu ocupo tudo. Então para que alguma coisa ele se contraiu. Então o mundo, estou falando no planeta, o mundo, a realidade que não é Deus, né? O mundo é isso. O mundo é o que não é. Nasce dessa contração, nasce no espaço. Então, esse movimento de contração é muito importante. E toda criação e toda criatividade nasce de contração, nasce de dar espaço para que isso aconteça. E esse espaço, os linguistas, se a gente for Wittgenstein, todos os grandes, eles vão se interessar muito por esse espaço, por esse lugar onde as coisas são geradas, né, e nascem, o vir a ser, etc. Então, o Flusser ele entendeu, talvez, e adotou um pouco isso, né, esse movimento de contração, e daí as coisas novas podem nascer, né? Então, até quando eu comecei a escrever o livro, tal, foi uma correria para fazer isso em português, mas quando eu estava preparando um outro projeto, e fazia em francês, eu queria chamar de o elogio do ablativo. Porque, para mim, o caso ablativo em latim e em outras línguas, né, é a ablação, esse cortar ou essa retração. Tem algo que, se você não der espaço, não nasce, né, não acontece. E o Flusser, quando fala da poética, da poesia, ele vai buscar nesse lugar. A poesia nasce desse espaço, não neutro, mas esse espaço do nada, né? A Mira Schendel pensou tudo isso, essa questão do nada, o Heidegger também, né? O niilismo. Então, o Flusser ele via nesse espaço a fonte das coisas que podem ser pronunciadas, são de onde nascem as palavras. Ele falava poeticamente, né? Até de onde nascem as palavras. E quando ele faz um gráfico, ele coloca assim um nível de conversação, que é isso mais ou menos que nós estamos fazendo. Depois, um segundo nível é a poesia, que é um segundo nível de conversa, né? Mais alto. E o terceiro é a oração. Então ele adota a teologia como estrutura. Não sei se eu estou conseguindo responder, mas ele adota a teologia como estrutura de pensamento, como lugar em que há uma ablação, ou que há um se retrair, né, para que algo novo aconteça. E o último nível da linguagem dele, desse gráfico da linguagem, é a conversação. É um globo e no meio está a conversação. Para baixo está a conversa fiada, balbuciar e um silêncio negativo. Depois é poesia, conversação, poesia, oração, e chega no silêncio autêntico, que aí é quase que uma experiência mística, né? Não religiosa, mas uma experiência mística linguística. Então, para tentar concluir, o Flusser, primeiro ponto, ele foi capaz de entender que existia um saber, que é a sabedoria,
um saber ancestral, ele faz arqueologia. Segundo, ele entende a criação, né, e todo o mito da criação bíblica e o mito da criação de todas as outras mitologias, né, porque ele estudou muito religiões comparadas. Ele entende esse lugar de nascimento, né, o Ursprung, de origem das coisas. E ele se interessou muito por esse tipo de lugar onde as coisas nascem, né, se originam. E terceira coisa, eu acho que o Flusser também se sentiu muito provocado, porque a religião, ela é... Todas as religiões, e a teologia principalmente, ela não... Enquanto a ciência ficou muito resguardada, não, o nosso é aqui, é a razão. Tal. A teologia ela avança, ela fala do futuro, ela parte do futuro, ela se reserva uma autoridade de falar sobre coisas que a ciência ainda não chegou. Né? Então, eu acho que ele tinha um fascínio pela religião, por a religião ser tão, vou usar uma palavra, atrevida. E curiosamente, no texto do Benjamin, A Tarefa do Tradutor, ele fala da teologia luriânica, essa ideia do Tsimtsum, né? A contração mas depois ele volta, tem a ruptura dos vasos, os fragmentos da divindade estão lá. São pensadores modernos, né? Que de alguma maneira eles entendem a força que o pensamento teológico, a religião tem enquanto instrumento de criar conceitos. E tem o livro da Elisabeth Neswald, né? Medientheologie, que é exatamente esse tema na obra do Flusser. Vamos lá, gente. Perguntas? Para o Vitor e para o professor Anderson. Acho que tem que falar no microfone, é isso? Para gravar. Bom, muito obrigada pelas duas apresentações, foram ótimas. Eu gostei muito dessa visão como de imagens e premissas acerca do futuro, pautando decisões no presente, né? E eu achei muito interessante essa visão do Flusser, de como ele traz na definição do designer, aquele que analisa as formas, ele então analisa essa forma do people. Ele analisa essa forma para então adotá-la de certa forma para intervir, né, no próprio pensamento dele. Então ele acaba fazendo um design da forma de pensar, né? Então ele acaba trabalhando com essa forma de pensar. Então achei muito interessante. A minha questão ela está relacionada a essa visão do futuro como destino. Então pode ser uma pergunta para os dois. Essa visão de futuro como uma imagem fixa que tensiona o presente ou as nossas ações acerca dessa imagem fixa, ou como um possível detentor ali de éticas, valores, que também estão falando de algo que pode ser feito no presente. Então, assim, vocês falando, eu fiquei pensando muito nessa questão do futuro como final programático versus uma ideia ética que pode fazer com que a gente tenha uma transformação no presente. E daí eu queria saber um pouco mais acerca disso, assim, dessa visão mais dada de futuro versus uma visão que carrega éticas, valores e coisas do gênero. Tem mais alguém que queira fazer pergunta, que a gente junta duas, depois abre outro bloco de duas? Por enquanto o pessoal está tímido, então.
É um pouco na mesma direção que da pergunta anterior. Na verdade, eu estou pensando aqui nesse modo talmúdico, né, que o Padre Anderson apresentou, do modo de pensar do Flusser, tá? Em que, a partir de uma espécie de unidade central, ou de polo, se coloca várias posições, e então seria um modo de pensar mais, né, dialógico, enfim, né, de acatar e aceitar não só as consonâncias, mas as dissonâncias, as contradições, etc. e tal, tá? Bom, eu sou professor Massal do Departamento de História, mas ligado também à arte e à arquitetura. E uma das questões que, enfim, a historiografia discutiu muito foi a questão do historicismo, tá? E havia, então, um grande problema, né? Por um lado, a consciência moderna, né, de que, enfim, da especificidade dos momentos e dos lugares, mas, por outro lado, havia um risco que se apresentava ali, né? E, para a teoria da história, isso se colocou como um certo problema, que era o risco do relativismo, tá? Da ideia de que, da carência de valores e de como isso comprometeria, enfim, qualquer possibilidade de se pensar, inclusive, né, a possibilidade de articular decisões e encaminhá-las com um certo direcionamento, tá? Daí a ideia de projetar o destino, né, essa formulação do paradoxo, tá? Então, queria recolocar essa questão do risco, do temor num mundo cada vez mais plural e multidimensional, né, da questão do relativismo, tá? E eu fiquei pensando também num pensador num outro extremo, mas, como foi mencionado um pouco, um certo contato do Flusser com a escola de Frankfurt, né, do caso do Habermas, que também um pouco, né, se coloca nesse mundo já, né, multilinguístico e etc. e tal, mas ele, em princípio, dá uma solução, digamos assim, positiva à questão, né, ou seja, reapostando na questão da emancipação e do consenso, tá? Então, fiquei pensando como é que fica a posição do Flusser nesses dois tensionamentos. Acho que eu... Alô? Estão me ouvindo? Só eu não estou ouvindo. Acho que eu posso comentar a tua pergunta rapidamente. Uma das coisas que tem sido discutidas, eu acho, nesse âmbito, sobre a questão do futuro, ou de projetar futuro, sobre a questão ética dentro do futuro, se relaciona com a outra questão, mas acho que eu vou focar nessa. Um dos pontos comuns tem sido tu problematizar o futuro, ele está vindo, o futuro está aí, mas tu problematizar um futuro que tenha futuro. E com isso, ou seja, um futuro que seja sustentável, numa certa ideia, ou seja, um futuro que também seja produtivo, né, de novas possibilidades a partir do momento que ele se instaura. E isso traz a questão ética, mas não como algo dado também. Os valores não são um elemento estável aí que a gente vai aplicando para construir o futuro. Eles também estão sendo construídos nessa possibilidade. Então, o Escobar, por exemplo, usa muito esse termo, um futuro que tenha futuros. E aí o ponto comum que ele vai colocar é justamente a crise maior que a gente tem, segundo a perspectiva dele, que é da impossibilidade da continuidade da existência humana, por exemplo. Para ele, isso é um ponto fulcral, é um ponto comum. A gente poderia escolher isso como um ponto comum, dentre toda essa diversidade, né, para pensar aí o que poderia nos levar, não para como exatamente as coisas têm que ser, como se o projeto tivesse, se a gente só aplicasse para frente, que daí seria o programa. O programa ele só se realiza, as coisas já estão dadas, né? No pensamento do Flusser, ele está tentando fugir disso. A ideia da liberdade no Flusser, que não tem um sentido liberal, é muito importante, né? E ela está ligada à possibilidade de um não fechamento. Então, por exemplo, por isso a importância dos paradoxos que a gente está falando aqui, né? A ideia da liberdade, ele vai descrever ela, dentro do conceito dele, como fazer acontecer o improvável. Isso é liberdade. Porque se tu realiza aquilo que já estava dado, ou simplesmente já era esperado, tu não adiciona nenhuma informação nova, e isso é um valor. E essa possibilidade ela é um valor que
tem a ver com a ética do pensamento dele, né? De tu fazer a possibilidade do improvável acontecer, por exemplo, e nesse conceito de liberdade. Então, eu acho que, voltando à questão, o futuro que possa continuar, que ao se instalar ele não vai dar um ponto final na história, né? Ao se instalar ele vai produzir mais contradições, mais questões que a gente vai colocar para a gente poder de novo ter que se encontrar nesse dilema da decisão, sabendo que nos escapa também, porque o projeto ele não é o programa, então o projeto ele não é uma coisa que a gente decide e simplesmente aplica, ele implica coisas, a gente cria mais problemas que são produtivos também. Essa é uma questão do paradoxo que o Flusser trabalha, tem um texto dele que é o obstáculo para a remoção de obstáculos. O design ele projeta obstáculos que removem obstáculos, e com isso tu cria novos problemas, e é isso que cria uma dinâmica interessante. Se ele desse a solução ótima, aí não teria mais conversa, não teria mais o que se fazer, né? Tu tiraria a liberdade da questão do futuro. Acho que eu vou nessa linha também da liberdade, respondendo à questão da história, né? O conceito de história do Flusser. Em algum momento eu pensei muito na imagem da espiral, né? Porque ele é muito condicionado, um pouco condicionado, muito, mas bastante condicionado, sobre toda a visão cíclica, não sei, dos mitos, né? Mito, rito, tudo isso é muito forte, né? E tem um fundo religioso também nisso, né? O mito, o rito atualiza a realidade, né? É uma coisa fantástica. E em determinado momento eu pensei muito nisso, que ele tivesse um pouco essa visão da história em espiral, né? Que a gente passa de novo por coisas muito parecidas, mas nós estamos num nível diferente, né? Então a gente vive, a humanidade vive de novo. E ele escreveu algumas coisas assim que ele identifica, porque a gente está, por exemplo, ele faz uma comparação com a civilização grega. Nós estamos, em determinado momento da história, a gente reproduziu de alguma maneira, passou de novo pela época arcaica, depois helênica, enfim, ele compara como se a gente vivesse de novo a história humana, mas num nível diferente. Então, eu imaginei um pouco a história como uma grande espiral que vai subindo, enfim, uma coisa assim. Mas, resgatando um pouco o que o Victor falou da liberdade, o Flusser ele era marcado por esse dado existencial. Então, eu acho que é bom a gente carregar o conceito de história com uma perspectiva existencial, né? E física também. Ele falava dessa lei da termodinâmica, que é a entropia, né? Então, assim, a energia está acabando, o mundo, as conversas estão acabando, estão se repetindo, está repetindo é porque está acabando mesmo, não tem novidade. Então, a gente conversar é retardar esse fim, é criar uma nova energia para que a conversação continue. Então, o importante para ele é a conversação. A história, para ele, talvez seja uma grande conversação. Em determinado momento, ele fala assim, estamos conversando com os gregos. A história, o Ocidente, é uma grande conversação com os gregos, os primeiros filósofos. Então, o que interessa o Flusser, eu quero chegar a uma conclusão, o que interessa o Flusser é que a conversação não acabe. Eu acho que ele não estava assim, querendo o fim do mundo, mas esse mundo, esse futuro, né, que já nos habita de alguma maneira e que vem ao encontro, ele é a continuidade dessa conversação, e em termos diferentes, mas é isso, né? Então, a carga existencial do Flusser é o desespero para que não pare a conversação, para que a gente não fique dizendo as mesmas coisas, mas crie novas informações. Era quase que uma forma de um pedido de continuar a existência, né? A existência tem que ser garantida, continuada, né? Então, eu gosto de colocar junto a essa visão da história com uma demanda profundamente existencial dele. E o interesse dele era essa conversa, essa conversação, não parar isso, né? Lembro que ele fala muito da questão da memória, né? Memória como esse lugar que a gente permanece vivo na memória, na conversa dos outros, né? E ele tinha esse pensamento assim. Então, a visão de história dele, eu acho que vai um pouco por aí. É quase que uma corrida para que as coisas não terminem, né?
O relativismo, o Flusser lidou muito com o niilismo, né? Com a aniquilação, era a aniquilação Auschwitz, né? Marcado como Benjamin e outros. E o niilismo, a falta de sentido para as coisas, o perseguiu muito. Ele pensou em acabar com a vida dele, né? Algumas vezes, 2 vezes, acho. E finalmente o niilismo, ou nada, se tornou um fundo sem fundo, que deu sentido para ele, né? Então, quando a gente olha aqui, se o Flusser olha aqui, atrás dessas letras, o que tem atrás das letras? Um vazio, né? O nada. Então, a linguagem, a conversação é uma estrutura que se coloca em cima do nada, quase que uma tela, e a gente vai caminhando em cima dessa tela, ou dessa rede, né, de pontos, de coisas que vão se ligando, a gente vai ligando. Então parece que o ser humano, a humanidade, é como uma aranha que está o tempo inteiro fazendo, ligando coisa, construindo uma tela para não cair no fundo do nada, no não sentido, né? Então tem um sentido muito existencial a filosofia, não sei se a história, né? É um sentido muito filosófico da história. Não sei se eu conseguiria chegar mais além do que isso, mas é muito provocador, né? Ele está sempre, o pensamento do Flusser é vertiginoso, porque ele coloca a gente aqui, né? Numa letra dessa, e se você está numa letra, você olha para trás, é o nada, né? Então, por isso que ele precisa conversar também, porque se a gente não tem o exercício coletivo de conversar, de ter o outro, a alteridade é fundamental para dar sentido. Se não tem o outro para conversar, a morte, né, muito heideggeriana, a morte ela se impõe. Então tem uma visão da história também que construída em cima desse sentido profundo que o outro, a conversação dá. Então ele fazia de tudo para não acabar a conversação, né? E ele não fala conversa, ele fala conversação, porque é uma conversa que tem o sentido de não deixar o não sentido avançar. É quase que a gente quisesse não terminar uma conversa, porque você terminar... Eu vou falar uma bobagem, tá gravando aqui, mas eu vi uma coisa tão boba nessas coisas de internet, né, que tinha uma história assim que o pessoal estava no cemitério, num velório, não sei o quê, aí entrou uma pessoa e falou assim, olha, uma pessoa assim, tipo uma bruxa, olha aqui, a próxima pessoa que sair do cemitério é a próxima que vai morrer. Aí ninguém queria sair, com medo. Não sei, às vezes parece que o Flusser coloca a gente nessa coisa, fala, continua a conversar, continua a construir, porque mas no sentido positivo, né? O niilismo foi muito pesado para ele, muito forte, né? O não sentido. E ele encontrou o sentido no outro, mas ele não fez um discurso sobre o outro, ele fez um discurso sobre a conversa. Porque não adianta só ter o outro diante da gente, tem que estar o outro em diálogo, o outro em conversa, em conversação, em tessitura de uma rede de sentidos, né? Bom? Na Cabala, Deus também se diz o Ein Sof, que é como o inefável, né? Ou, nesse lado da teologia negativa, como nada, né? Como um super nada. Ângelo Silesius, né? O poeta místico renano, que falava Deus é um Ibanistes. Então, esse paradoxo que faz parte do pensamento religioso, da experiência mística. E acho que o Flusser ele tinha muita consciência disso, de um pensamento também que não abole a contradição, acolhe, né, a contradição. Alguma pergunta para a gente fechar aqui, gente, essa mesa? Rafael? Olá. Eu acho que eu vou fazer só, na verdade, um comentário. Primeiro, parabenizar o professor Anderson e o Vitor pela fala de vocês. E acho que é só um complemento, lembrando tudo que vocês falaram até agora, e eu acho que das minhas anotações aqui, o que ficou muito na minha cabeça foi a fala do professor Anderson sobre a questão do Flusser sempre
usar sempre a suspeita, né, como esse lugar de, inclusive, estabelecer a conversação. Então, eu fiquei pensando que, na verdade, a suspeita para o Flusser é quase um designer para ele. É quase ele decide o tempo todo suspeitar, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso. Mas, para mim, uma coisa importante também do Flusser é quando ele... esse design, para ele é muito também a partir do jogo. Eu acho que, né, é daí que, por exemplo, Vitor, que ele constrói os paradoxos, né? Eu acho que que ele emerge, né, nos paradoxos. E esse jogo, o que eu penso assim desse jogo, né, que o Flusser estabelece através da suspeita, ele tem uma instrução, se a gente fosse pensar assim, né, que a especulação, a fabulação, a ficção filosófica de Flusser, né? Então, eu entendo dessa forma. E eu acho que, por exemplo, é uma chave para pensar um conceito benjaminiano da tempestade, que chamamos de progresso, né? Eu acho que aí também é importante pensar a questão do futuro, né? Quando você problematiza, né? Quando você não só estabelece esse projeto que é muito, por exemplo, através da eficiência, como o Vitor falou, né? De algo prometeico. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, que, na verdade, essa chave seria essa suspeita para o Flusser. Bom, não, acho que só colocar um pouco, é uma suspeita jocosa. Ele não é uma suspeita que fere. Ele sempre fala, mas será que é assim mesmo? Não pode ser diferente? Mas tinha um pouco de jogo, de lúdico. É uma suspeita lúdica, assim, é um jogo para provocar, né? Isso era muito Flusser. Lembrar que o último artigo, acho que eu escrevi com o Mark e com o Gabriel, que está aqui. Apareceu nas conversas a gente pensando assim, existe um ludismo no Flusser, no certo, em relação à tecnologia, só se for lúdico. Ou seja, é no deslocar as coisas, não no destruir as coisas, né? Então, acho que é sempre produtivo. Pessoal, então começamos bem, uma mesa magnífica, né, 2 temas interessantíssimos, e a gente faz uma pausinha de 5 minutos para tomar um café e volta para a mesa do Gabriel e do Mário Cascardo.